Está no ar o Jornada, um programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. Nossa jornada de hoje começa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Conheça a história do TRT, que só no ano passado solucionou mais de 16.700 casos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da doméstica e da patroa são respondidas por um juiz de Porto Alegre. Em Minas Gerais, as ações promovidas pelo TRT para a prevenção de acidentes de trabalho. E direto da Bahia, você vai saber como instituições carentes podem ser beneficiadas com a reversão de multas em execução trabalhista. Tudo isso e muito mais agora no Jornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região foi criado há mais de 30 anos. Só no ano passado, este TRT solucionou mais de 16.700 casos. A repórter Cláudia Almeida foi conhecer de perto esse tribunal. A campainha no estilo retrô já foi aposentada, mas ainda guarda seu charme e divide espaço no memorial com o carimbo gigante, a antiga máquina de escrever e as togas. Acredite, elas são do século passado. Olhando assim, tudo isso parece apenas peças de um museu, mas esse acervo aqui ajuda a contar o desfecho de muitos conflitos entre patrões e empregados e fez parte da criação de um importante tribunal. Uma história que começou há mais de 30 anos. Vamos acompanhar? Julho de 1981. O então presidente João Figueiredo sanciona a lei que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A corte abrangia o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A primeira sessão do Tribunal Pleno contou com 8 magistrados. Na época, tramitavam aqui cerca de 6.000 processos. A desembargadora Heloísa Marques foi a primeira mulher a presidir a corte de 1988 a 1990. Foi uma experiência prazerosa, mas difícil, porque eu, como presidente do tribunal, na época exercia também as funções de corregedora. E o tribunal, à época, era muito grande, porque a minha jurisdição compreendia, eu brincava e dizia que eu tinha a maior jurisdição do país, porque ia desde da divisa com o Bico do Papagaio, no norte, e até o sul, quase divisa com Arroio Chuí. Muito trabalho também para os servidores que acompanharam toda a evolução do tribunal, como o Ricardo, que está aqui há 18 anos. Naquela época existiam bons computadores, scanners, boas impressoras, mas aqui no tribunal isso aí era uma coisa escassa, né? Tem a área de informática, que naquela época havia informática e eles tinham algumas impressoras, umas poucas impressoras. Então, na nossa sala, a gente não tinha acesso, a gente tinha que sair da nossa sala, ir para outra sala para fazer impressão. Então, a gente tinha que ir para lá, para trabalhar lá e voltar. Quer dizer, a gente não tinha uma área independente, né, em termos de tecnologia, de informática. Hoje, os tempos são outros. O TRT da 10ª Região abrange atualmente o Distrito Federal e o estado do Tocantins. Isso porque Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já possuem jurisdições próprias. O tribunal conta com 17 desembargadores, 33 juízes titulares e 50 substitutos. 20% dos cargos de desembargador são preenchidos por profissionais do Ministério Público do Trabalho e OAB. Só no ano passado, a Corte recebeu mais de 13.000 novos processos e solucionou mais de 16.700 casos.
Para fazer girar toda essa engrenagem, o regional conta com mais de 1.200 servidores que ficam na sede em Brasília e espalhados nas mais de 30 varas no Distrito Federal e Tocantins. Sem o servidor, o processo não vai para frente, ele não anda, né? Então, hoje o servidor tem sim um papel, eu acho que desde antes, né? Sempre teve um papel fundamental. Mas hoje o servidor tem, assim, ainda mais, um papel mais importante por participar de todo o processo. Um tribunal moderno e para dar mais agilidade aos julgamentos, a Corte conta com o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Além disso, aposta em novas ideias para facilitar a execução dos processos. Quer um exemplo? Para solucionar mais de 3.000 ações de trabalhadores terceirizados contra o Grupo Fiança, o juiz titular Antônio Humberto apresentou uma proposta pioneira, a chamada venda direta de bens. Na prática, a empresa se dispôs a vender alguns imóveis para pagar as dívidas. Ao invés de gastar meses com a penhora tradicional, o próprio grupo apresentou candidatos a compradores. O tribunal aprovou os nomes, fez a venda direta dos bens e o dinheiro foi revertido imediatamente para pagar os débitos junto aos empregados. 717 processos já foram encerrados, o que movimentou mais de 2 milhões de reais. É uma daquelas raras soluções, me parece, em que todos saíram ganhando, né? Os trabalhadores saíram ganhando porque abriu-se uma perspectiva de solução mais rápida e satisfatória de seus créditos. A empresa, porque está evitando assim que seus bens sejam vendidos por preços inferiores ao valor de mercado. E a própria justiça também, porque consegue resolver da melhor forma. Para garantir transparência e manter o intercâmbio com a comunidade, o TRT aposta nas redes sociais. Nas páginas do tribunal no YouTube e Facebook são divulgadas reportagens, acordos entre patrões e empregados e julgamentos que têm mudado a vida de milhares de brasileiros. A gente nota como hoje as pessoas vivem em grupos digitais, às vezes numa mesa sentado digitando no WhatsApp ou no Messenger. Então a gente tem que utilizar isso a nosso favor e não lutar contra. Não adianta resistir. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões judiciais da semana. A empresa Rodocom Construções Rodoviárias foi condenada ao pagamento de indenização por danos moral e estético em R$800 mil, além de dano material e pensão vitalícia a trabalhador que teve braço mutilado em acidente de trabalho. Ao determinar o valor da indenização, o juiz titular da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, considerou a capacidade econômica do empregador e a lesão sofrida pelo empregado. Para o magistrado, a indenização deve compensar o dano sofrido e cumprir também a finalidade pedagógica para demonstrar ao infrator e à sociedade o ônus do desrespeito às condições de segurança e medicina do trabalho. O TRT da 15ª Região em Campinas aumentou o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500 a ser paga a um trabalhador. A empresa onde ele trabalhava publicou um anúncio de abandono de emprego, depois de demitir o empregado sem justa causa. Inicialmente, o valor arbitrado em sentença proferida pela Vara do Trabalho de Itápolis havia sido de R$ 1.000, mas o TRT considerou o valor baixo demais em virtude da extensão do dano. Um professor tutor de educação à distância da Universidade Anhanguera conseguiu na Justiça Trabalhista o enquadramento como professor, bem como as devidas diferenças salariais pelo exercício de docência. A decisão unânime é da primeira turma do TRT de Goiás, que levou em consideração a Lei 11.738 de 2008. Segundo a norma, são profissionais do magistério aqueles que desempenham as atividades de suporte pedagógico à docência, como orientação e coordenação educacionais. Daqui a pouco, quadro Direitos e Deveres esclarece dúvidas trabalhistas comuns entre patroas e empregadas domésticas. Nós voltamos em instantes. Até já!
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul passou a disponibilizar na internet uma nova versão do site institucional específica para o acesso via dispositivos móveis. Para utilizar o site mobile, basta acessar o site do TRT a partir de um tablet ou smartphone. O direcionamento para a nova versão é automático. Para saber mais informações, acesse facebook.com/TRT4RS. Agora vamos saber o que os outros tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. É o JT em ação. O TRT do Paraná e o Tribunal de Contas da União assinaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver ações conjuntas voltadas à capacitação, ao desenvolvimento institucional e à gestão pública. A parceria terá duração de 24 meses e, durante este período, os dois tribunais promoverão em conjunto atividades relacionadas à educação corporativa. O TRT do Pará e Amapá finalizou a instalação da Sala Cofre, ambiente em que vai passar a abrigar o Centro de Processamento de Dados do TRT da 8ª Região. A Sala Cofre tem o objetivo de garantir maior disponibilidade e segurança dos recursos de tecnologia da informação, minimizar os riscos de paradas não programadas e garantir a disponibilidade dos sistemas de informação mediante prestação de serviços contínuos, 24 horas por dia. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o resultado do Censo do Judiciário de 2013. A pesquisa revelou que a maior parte dos servidores do Tribunal Superior do Trabalho tem bom nível de escolaridade e está satisfeita com seu trabalho. 89% dos entrevistados acreditam que a adoção de metas pelo tribunal é positiva para o Poder Judiciário e para o cidadão. O censo servirá como fonte de informações para a avaliação das políticas de recursos humanos do Judiciário. Quando o assunto é legislação trabalhista, tanto patrões quanto empregados têm dúvidas sobre direitos e deveres. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder perguntas de uma doméstica e de uma patroa. Nós convidamos um magistrado de Porto Alegre. Veja só. Quantos dias eu preciso trabalhar para ter registro em carteira? A lei do empregado doméstico não tem definição do número de dias mínimo para que o trabalhador doméstico seja considerado empregado. Em função dessa falta de definição, a jurisprudência, principalmente aqui do TST, tem atuado no sentido de ver no conceito de trabalho contínuo, que é o que prevê a lei do doméstico, quantos dias durante a semana se poderia então entender que satisfaria esse requisito. Então o TST, nas últimas decisões que vem proferindo, ele vê como empregado doméstico aquele que trabalha mais de 3 dias por semana, porque daí resultaria a continuidade prevista em lei. A partir de agora, é necessário fazer exame médico admissional ou demissional para contratar a empregada doméstica? A exigência de atestado na admissão, na demissão e também periodicamente, ela é prevista na CLT. A CLT, em princípio, como regra, não se aplica ao trabalho doméstico. No entanto, essa alteração promovida na Constituição Federal, ampliando os direitos do trabalhador doméstico, ela previu a existência de regras sobre saúde e segurança do trabalho. Então, eu recomendaria que o empregador doméstico hoje, ele não só propiciasse, como então exigisse do empregado doméstico, não só o exame admissional, mas pelo menos também um exame demissional. O programa Trabalho Seguro, criado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, busca diminuir o número de acidentes de trabalho no Brasil. Para que isso ocorra,
Todos os TRTs promovem diversas ações nos estados. Em Minas Gerais, não é diferente. Em 3 anos, o TRT da 3ª região já realizou 50 ações de prevenção de acidentes. Palestras, distribuição de material informativo e promoção de ações sobre prevenção dos acidentes de trabalho. Esse é o programa Trabalho Seguro, que desde 2012 realiza campanhas de conscientização sobre o tema. Em Minas, já são quase 50 ações em menos de 3 anos. Entre elas, um ato que reuniu 2.500 operários que atuaram na reforma do estádio Mineirão, divulgação de informações sobre prevenção de acidentes nas contas de luz e realização de palestras e atividades de cidadania. Depois de tantas ações, o programa Trabalho Seguro chegou às escolas. A medida é uma parceria do TRT Minas com a Secretaria de Estado de Educação e cumpre a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, subscrita pelo Brasil em 1995. Atualmente, o conteúdo é ofertado em quase 50 escolas técnicas da rede pública de ensino, e a ideia é ampliar a divulgação do conteúdo para outros cursos. Embora o ensino médio não tenha como objetivo profissionalizar o aluno, mas nós podemos preparar o aluno para uma visão do mundo do trabalho que já incorpore as dimensões do trabalho seguro. Em julho de 2014, o programa Trabalho Seguro obteve mais uma conquista. O governo de Minas assinou um decreto no qual prevê que as empresas contratadas pelo Executivo Estadual devem oferecer capacitação em segurança no trabalho. Todos os anos, a Previdência Social registra mais de 700 mil acidentes de trabalho no Brasil. Quase 3 mil trabalhadores morrem anualmente, vítimas deste tipo de acidente. A cada 3 horas, um trabalhador sai do mercado por morte ou invalidez. Os números assustam e evidenciam a importância da prevenção. O Brasil precisa de evoluir, de alguma forma precisa corrigir isso, né? E a educação, a informação, ela é fundamental nesse aspecto, porque não adianta a fiscalização estar ali diariamente, porque não tem muita condição de haver tantos fiscais, tantos agentes para fiscalizar todas as empresas, todos os locais de trabalho. Não adianta a Justiça do Trabalho julgar inúmeros, centenas de milhares de processos trabalhistas envolvendo questões de meio ambiente do trabalho, porque também não vai resolver o problema, porque o número que chega até a Justiça do Trabalho é uma parcela muito insignificante do que acontece na realidade. Tem que se atacar o problema, como diz, no atacado, ou seja, procurar as fontes, procurar na prevenção que antecede o problema. No próximo bloco, execução trabalhista. TRT da Bahia reverte multa para beneficiar escola do interior do estado. Eu volto já. O TRT da Bahia reverteu uma multa paga em ação trabalhista a uma creche da cidade de São Sebastião do Passé, no interior do estado. O valor recebido é resultado da execução de uma multa aplicada a uma empresa de água mineral que deixou de cumprir um acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho. Armário, geladeira e utensílios domésticos estão entre os itens comprados para melhorar o atendimento às crianças da creche Escola Santa Marcelina, em São Sebastião do Passé, no interior da Bahia. Os R$ 20.800 revertidos pela Justiça do Trabalho baiana chegaram em boa hora. A gente se preocupava porque tinha móveis assim, foram adaptados, né? A gente estava necessitando disso e não tínhamos condições por nossa conta de estar adquirindo, mas a gente tinha certeza que a providência dá um jeito. Então a gente está aqui hoje para agradecer, realmente. O valor recebido é resultado da execução de uma multa contra a empresa Mil Fontes Águas Minerais e Bebidas, por descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. A cláusula específica que gerou a multa, que redundou nesta indenização, foi a inobservância da fiscalização da utilização de alguns equipamentos de proteção individual
pelos trabalhadores da empresa. O juiz responsável pelo caso visitou a creche que atende 208 crianças de 2 a 5 anos e acabou recebendo uma surpresa. Muito obrigado pela sua doação. Iniciativas como esta permitem que o valor da ação seja revertido em benefício de comunidades da própria região, evitando que o dinheiro seja destinado a outros estados do país. Ao direcionar para cá, a gente, além de tentar reparar a lesão no município, na comunidade, a gente ainda tem a possibilidade de controlar se realmente atingiu a finalidade social. Chegou a hora de fazermos uma viagem pelo tempo. Você vai saber quais foram as conquistas obtidas pelos trabalhadores em 1924. Foi justamente neste ano que o 1º de maio foi declarado como feriado nacional. Acompanhe agora no nosso quadro Memória JT. 1924. Ano em que foi instituído no Brasil o feriado nacional do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio. A data consagra a fraternidade universal das classes operárias e exalta os mártires do trabalho do mundo todo. A ideia de homenagear os trabalhadores teve início com a grande paralisação de trabalhadores norte-americanos, em 1º de maio de 1886. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho. O movimento, que começou em Chicago, se espalhou pelo mundo. Em 1889, operários reunidos em Paris decidiram que a data se tornaria uma homenagem aos trabalhadores que haviam feito a greve geral 3 anos antes. Mas o feriado nacional só foi formalizado na França em 1919 pelo Senado, que também reduziu as jornadas de trabalho para até 8 horas diárias. O trabalho não deveria mais ser confundido com exploração. No Brasil, o feriado de 1º de maio foi decretado em 1924 pelo então presidente Arthur Bernardes, devido à influência de imigrantes europeus que desde 1917 promoviam repetidas manifestações para reivindicar direitos trabalhistas. Também no ano de 1924, vários países assinaram a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança. Pela primeira vez, houve o reconhecimento de que a criança deveria ter atenção e cuidados especiais. No próximo programa, você vai ver que o fortalecimento do movimento operário nos primeiros anos do século XX resultou na primeira lei de férias, em 1925. Eles aliam poesia à rima. A mistura disso, uma melodia bem marcada e muito alegre. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer 4 repentistas. Com o violão nas mãos e memória de dar inveja, eles transformam qualquer história em música. Veja só. Eu sou o João Santana, escolhi ser repentista porque o dom aflorou em mim, comecei a cantar e o povo começou a gostar, porque se o povo não gostasse eu não seria repentista, mas graças a Deus venho fazendo disso uma profissão. Meu nome é Chico de Assis, sou repentista, há 30 anos que trabalho ao som da viola. A minha arte é cantada de improviso, extraída do juízo de quem consegue pensar. Utilizando métrica, oração e rima, e se constrói a obra-prima sem tempo para decorar. Meu nome é Dom Zílio Luiz, sou pernambucano, estou em Brasília há mais de 40 anos. Sou cantador, repentista, escritor, contador de história. Eu sou Valdenor de Almeida, sou nascido no estado da Paraíba e onde comecei a cantar há 30 anos atrás. Comecei como era o sonho de muitos garotos, foi o primeiro contato com música, com cultura que eu tive, foi com cantoria.
Foi cantando improvisado que aprendi a sentir prazer. Cantando é que eu aprendi a regra do bom viver, que é sorrir pra não chorar e cantar para não gemer. O repente não é uma coisa muito simples como muita gente pensa, né? Porque não é só você pegar a viola e falar do nome de fulano ou de cicrano, né? Dependendo do local que você está se apresentando e do tema que é oferecido, você tem que cantar, desenvolver, é como se você fosse fazer uma redação. Após algum tempo de muito exercício, muita prática, lendo bastante, ampliando o vocabulário, entendendo como funciona a métrica, compreendendo o ritmo do 7 sílabo, do decassílabo, de 5 sílabos, o dobrado de 5 sílabas para fazer o galope à beira-mar, usando a rapidez do pensamento, o entusiasmo na verve, vontade de cantar e de mostrar a mensagem para o povo. É um trabalho de muito treinamento, muito suor, mas se chega lá. É possível viver enquanto repentista, cantador de viola, sustentar a si próprio e a família. Não só eu, mas muitos repentistas vivem da cantoria. A minha arte é meu suor, meu alento, meu sorriso, meu sustento e meu jeito de me expressar. Firmado nela eu galgo os degraus da vida, com minha bandeira erguida pra vitória conquistar. Conheço muitos repentistas, cantadores que vivem exclusivamente da viola e dá para viver suficiente. Tem gente que até amealhou algumas fortunas por aí. A morte da cantoria, como é dito, já foi cantada várias vezes, mas a gente vê, quando a gente imagina que vai acabar, que os cantadores estão envelhecendo, a gente vê surgir uma nova safra de cantadores e com uma perfeição extraordinária que a gente vê que nem tão cedo essa profissão vai morrer. Minha profissão é arte e o meu gênero é o repente. Meu instrumento é viola, a minha máquina é a mente, onde a produção poética é feita instantaneamente. Da minha arte extrair meu patrimônio, construir meu matrimônio no sossego do meu lar. Forneço as bases pro futuro dos meus filhos, amenizo os empecilhos e consigo prosperar. Vou a sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!